Profeta Joel, capítulo de número 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Já esse último capítulo aqui, a palavra já fica bem clara, sim, muito mais clara, a respeito das questões do fim. Mas você que já estuda um tempo comigo, já conhece a Bíblia, você sabe muito bem, tem que analisar e aplicar cada situação para a sua época. Vamos lá. Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, está se referindo a esse período aqui, ó, que acontecerão tudo que nós lemos aqui no final do capítulo anterior. Congregarei todas as nações, veja bem, e as farei descer ao vale de Josafá. Isso aqui é o vale do Armagedon. O vale de Josafá é o vale do Armagedon. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Veja bem, está falando de um sistema prolongado através dos séculos, as dominações gentílicas, você conhece muito bem a história. Então está dizendo que haverá um grande acúmulo de tropas de nações contra Israel. 3. E lançaram a sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz. Isso aqui é comércio escravo. E venderam uma menina por vinho para beber. Isso aqui está dizendo, está falando em cima do período em que o povo de Deus foi vendido como escravo e trocado como mercadoria. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia, Fenícia é aquela parte ali de cima, né? É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Ele está dizendo, falando a respeito dos inimigos, daqueles que se ostentaram contra o povo dele, que vai receber a sua devida paga no momento certo. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vossos templos. Ou seja, eles aproveitaram para saquear, para levar coisa do povo de Deus. Está falando, vocês levaram o que era do meu povo. E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos. Ou seja, venderam aos gentios, para os apartar para longe dos seus termos. Tipo assim, para deixar longe, para vocês tomar conta da terra deles. 7. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. Tipo, o que vocês fizeram com eles, vocês vão viver também. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, Seba é mesmo que Sabá, a uma nação remota, quer dizer, longínqua, porque o Senhor disse, proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra. Essa guerra que ele fala que tem que santificar é justamente a batalha do Armagedon, que é a ocasião aonde eles virão para cercar e fazer o cerco sobre Jerusalém. Por isso que ele fala, proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Olha, essa questão de forjar a espada das vossas enxadas e foices, né? E lance das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Ele está falando a respeito da grande batalha que vai acontecer e que na verdade é prenúncio do milênio. Aí ele fala, ó, ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Vê se você entende. O fraco é o povo de Deus. E o fraco, ele diz, vai ser forte, vocês não têm força. Converter a enxada em espada, converter a lança, né, em foice, né? Ele está falando no sentido de uma reversão de valores, né? Ele fala, forjar espadas das vossas enxadas. Ou seja, um povo fraco, que não tem armamento, se defende com o que tem, se defende com a enxada, se defende com a foice, com o machado. Ele está falando que o povo dele, sufocado, vai prevalecer com pouca força. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor. Então o próprio Deus trará esses inimigos para que eles cerquem o povo dele. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, que é Armagedon, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Juízo das nações. Quem já fez a escatologia sabe. Você tem a batalha do Armagedon, subsequentemente nós temos o quê? O juízo das nações para entrar no milênio.
13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Isso aqui dá uma visão direta com o Apocalipse, capítulo 19, né? Aí tem uma visão boa em cima disso, no Apocalipse 19, quando Jesus volta para ceifar e vindimar, no caso, né? Vinde, descei, porque o lagar está cheio, ó. O lagar é onde se pisa a uva. Só que no contexto de Apocalipse 19 é onde serão esmagadas as tropas do anticristo. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Olha só, hein? Uma promessa de aniquilação do inimigo. Fala assim, multidões, multidões no Vale da Decisão. Vale da Decisão é o mesmo que Armagedon, o mesmo que Vale de Josafá. Quando fala de Vale de Josafá, é uma alusão ao rei Josafá. Porque o dia do Senhor está perto no Vale da Decisão. O sol e a lua se enegrecerão, ó, de novo, e as estrelas retirarão seu resplendor. Por que isso? Porque os abalos nos astros fazem parte de toda uma transformação no sistema. Lembrando que após tudo isso, será realizada no planeta Terra, né, uma restauração, uma transformação. Aí ele fala, e o Senhor bramará de Sião, bramará como leão, né? E de Sião por quê? Jesus aí não será mais o cordeiro, Jesus será o leão da tribo de Judá, que vai reinar a terra com cetro e vara de ferro, e dará a sua voz de Jerusalém, porque de Jerusalém ele governará, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel, o momento em que Jesus estará reinando na terra, estará dominando os povos, e nós estaremos com ele, a igreja de Cristo. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela, quer dizer, não haverão mais as dominações gentílicas. Os gentios não mais pisarão a terra santa. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto. Mosto é o vinho, e vinho é símbolo de alegria, isso é milênio. E dos outeiros manará leite. Leite é o símbolo da provisão do animal, né? Símbolo de fartura. E todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Se você percebe aqui, ele está trabalhando em cima de aspectos nos três reinos, ó. O mosto, que é o animal, né? São os três reinos, mineral, animal e vegetal. O mosto é o vegetal, porque é da vinha, o vinho. O leite é o animal e a água é o mineral. Ou seja, toda a natureza estará concordando unisonamente para o benefício. E sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Essa fonte, nós lemos em Ezequiel, né? Ali no Ezequiel, quando fala das águas purificadoras que saem do templo, né? Essa casa do Senhor é o templo milenial. Quando você fala Sitim, Sitim é o mesmo que acácias. Acácia é uma planta, né? Uma planta ornamental, vale de Sitim, né? Símbolo de coisa bonita. E diz, o Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá. Aí ele diz mais, ó, aqui, ó, em cuja terra derramaram sangue inocente. Aqui está dizendo que os inimigos do povo de Deus receberão a paga por tudo que fizeram contra o povo de Deus. Ó. 20, mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Você fala, por que para sempre, se depois do milênio vai acabar? Negativo. Depois do milênio, nós teremos a nova Jerusalém. E se você é um bom estudante de teologia, está comigo já há um tempo, você sabe que esta Jerusalém terrena é a mesma Jerusalém que será recapeada e é eterna. Porque Jerusalém da terra, a terra aqui, o planeta Terra, lembra? Ele veio da eternidade. E a tendência, ele vai voltar à eternidade. E lá será restaurada como era antes do período da queda, que era o chamado Éden de Deus, o Éden original. 21. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Quando ele fala purificar o sangue dos que eu não tinha purificado, dos que estavam longe, afastados. Mas na verdade, Deus tem o controle de cada um dos filhos de Israel. Inclusive eu e você fazemos parte dessa conta. Mas aí são outros aspectos que nós deveríamos falar separado. Bem, terminamos mais o capítulo. Este foi Joel, capítulo 3, e por sinal, o último capítulo deste pequeno livro, mas com grande conteúdo, como você verificou aqui.